Boa noite à igreja. Deus te abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Está pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém? Está com o coração ardente para poder compreender a palavra de Deus? Para aquilo que você está buscando? Coração aberto, olhos atentos, direcionados para o Senhor. Não permita que a inquietude venha tomar esse momento oportuno na sua vida nessa noite. Antes de eu abrir no texto que eu gostaria de meditar com a igreja, eu quero deixar uma passagem para que vocês alcancem como é tão importante nós exercitarmos a palavra de Deus. Como é importante exercitarmos a palavra por meio de exame. Devemos examinar as Escrituras. Como é importante conhecer a palavra de Deus. Mas acima de tudo, como é mais importante ainda observarmos por meio de obediência a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande em tudo isso. E tem uma passagem que está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Se você quiser abrir, só para você conhecer antes da gente chegar ao texto, eu gostaria que você tivesse um entendimento melhor dessa passagem. Por isso eu vou ministrá-la ao seu e ao meu coração nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus nos fale ao nosso coração de uma forma maravilhosa. E que você seja ajudado nessa noite. Diga amém. Porque quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Amém? Eu vou começar no capítulo 3, no versículo 14, que diz assim: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção. Repete comigo, plena convicção. Sabendo perfeitamente de quem o tenho aprendido. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé. Um homem que Deus levantou para poder ensinar a igreja local o Evangelho. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Diga comigo assim: maneira certa de viver. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. E lá no versículo 2 do 4 ele diz assim, motivando o apóstolo Paulo a cumprir cabalmente o ministério dele, e diz assim: prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Diga assim: suas próprias vontades.
tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Diga graças a Deus. O Espírito Santo colocou isso no meu coração muito ardentemente, desde quando eu aprendi as Sagradas Escrituras. O Senhor sempre assentou no meu coração uma palavra de autoridade delegada, podei-vos assentar, delegada pelo próprio Deus, pelo qual o Espírito Santo de Deus tem compromisso e nos ajuda. Então, quando nós tomamos a postura de ensinar as pessoas, de evangelizá-las, de exortá-las, animá-las a tomar uma decisão que vai fazer com que ela vá mais longe e seja bem-sucedida em tudo aquilo que ela fizer por meio da palavra. Porque fora da palavra não existe possibilidade de você ser próspero no sentido de que a paz de Deus esteja tomando o teu coração em tudo aquilo que você fizer. Não, você pode até ser próspero no sentido de ser uma pessoa que planta, e porque você é um bom trabalhador, porque você é obediente ao pai e à mãe, porque você não tomou a posição de adulterar, você vai receber o bem daquilo que você está fazendo. Você está me entendendo? Isso acontece com todo ser humano. Mas o apóstolo Paulo, ele está indo mais longe. Ele está orientando o filho na fé dele a tomar uma decisão de forma a não se mover da fé, pregando Jesus Cristo conforme o evangelho que lhe foi pregado desde a sua infância. E olha que foi pregado por quem tinha autoridade e vida com Deus. Porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, e muitas vezes fazemos por meio de leitura dinâmica, muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, porque não temos o compromisso de examinar a Escritura de tal forma que venhamos a viver dela. E quando uma pessoa nos ensina a palavra, mas se ela não tiver o testemunho dela, a misericórdia de Deus te alcança, mas muitas vezes vai fazer com que você fique com a maneira de ver ofuscada, e acaba vendo meio que torto. Por isso que os nossos olhos não devem estar direcionados tão simplesmente para o homem, mas os nossos olhos têm que estar direcionados na palavra. Mas se faz necessário que aquele que evangeliza, que aquele que ministra, ele seja um modelo a ponto de te conduzir a Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo falou. Então, nesse momento, eu não estou como que eu digo para você, me manifestando a você. Eu estou colocando você e eu na mesma posição daquele que deve estar pronto para proclamar o evangelho com autoridade, com intrepidez. Diga amém. Você sabe por quê? Amém, amém quer dizer assim seja. É isso que eu quero mesmo para a minha vida. Ainda que Deus não me chamou para ser um pastor, ainda que Deus não me chamou para ser um missionário, ainda que Deus não me chamou para ser um diácono, Deus me chamou para ser um ganhador de almas. E se eu estiver firme nas Sagradas Escrituras, eu vou conseguir fazer o bom uso dela e eu vou ter vitória. Então, por meio dessa orientação, o que eu consigo entender, que está claramente dito, é que a palavra ela serve mesmo, é de orientação para a sua vida e para a minha vida. Então, quando nós formos meditar em qualquer texto da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, nesse conjunto de 66 livros,
ele é totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é a palavra advinda da boca de Deus, orientada e falada por homens que temeram e receberam essa orientação. E essa palavra, quando examinada, nós devemos tomar ela para nós de Gênesis a Apocalipse e procurarmos nos posicionar, contextualmente falando, na linguagem da Bíblia, para que nós não venhamos a cumprir os desejos do nosso coração e usar o nome do Senhor em vão. Por isso que tem muito escândalo dentro e fora da igreja. Por quê? Porque nós não recebemos a exortação, a orientação de Deus. Mas nessa noite, eu vim trazer uma orientação de Deus para a igreja. Eu vim pregar o que Deus me orientou a pregar. Eu não vim pregar aquilo que eu gostaria só de pregar. Eu preguei aquilo que Deus queria que eu pregasse. E isso não me faz ser melhor por dizer isso. Isso simplesmente faz com que eu sinta mais segurança em pregar para você. Você sabe por quê? Porque toda a Escritura, ela é boa. Ela é boa. Toda a Escritura, ela é boa para te conduzir, irmão. Ela é boa para te orientar. E eu não posso ficar somente numa linha de raciocínio. Eu tenho que levar você como igreja a entender o que Deus continua falando na palavra dele em vários lugares. Mas porém, Deus colocou no meu coração, eu senti alegria e vou trazer para você. Abre a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 22. Muito interessante é que nós geralmente lemos sabe o que é muito interessante? 1 Reis capítulo 22. É que nós somos muitas vezes condicionados àquilo que nos chama mais atenção em um texto. Às vezes começamos pelo cabeçalho, pela palavra que não está na Bíblia, mas foi colocada aqui só para ajudar. Por exemplo, a predição dos falsos profetas. Aí você já está condicionado a entender que ali só vai falar de falsos profetas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo de verdade, diga amém. É verdade ou não é? Quando a gente fala assim, abra lá em tal passagem que você já conhece, e fala assim, já sei tudo que vai ser pregado nessa noite. Vai pregar exatamente igual eu ouvi aqui. É sobre a profecia de Micaías. Mas aí aonde é que nós não devemos ser resistentes à voz do Espírito Santo? Porque muitas vezes nós já promovemos de antemão no nosso coração aquilo que vai ser pregado e fechamos o coração. Se você que está aqui nessa noite, de uma certeza eu tenho, juntamente comigo, é de que essa palavra não é para quem está aqui, é para você que está aqui. É para você e para mim. Não pensa assim, essa palavra o pastor está direcionando para fulano de tal. Não, o pastor está direcionando pelo Espírito Santo para ele e para você que está aqui. É quem veio nessa noite é que veio para ouvir. Ainda que fosse uma pessoa que estivesse aqui, eu pregaria essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus falaria com essa pessoa e comigo como Deus tem falado. E o Espírito Santo foi me ensinando. Quando eu estava ali meditando a palavra, eu fechei a Bíblia e fui dormir. Na hora que eu deitei na cama, o Espírito Santo pega e me mostra algo relativo
a mensagem, porque eu estava pedindo de Deus uma direção, eu ia lá, acendia a luz e pegava a Bíblia. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Eu fui dormir por volta da madrugada, por volta de 1h30 da manhã. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o zelo que o pastor tem por te ensinar. Não fecha o teu coração, nem o teu entendimento para aquilo que Deus vai te orientar nessa noite. Porque eu, quando peguei esse texto, pensei assim, eu vou pregar sobre isso e falar sobre isso. Mas não, Deus foi muito mais além me ensinando e Deus quer te ensinar nessa noite. Então vamos direto para você entender. Antes da leitura, eu queria que você prestasse mais uma vez atenção e olhasse bem para mim. Para um melhor aprendizado, pastores, amados irmãos, para um melhor aprendizado, eu gostaria que você se colocasse no momento, tentando, por meio da observação, se colocar na posição de 4 personagens que nessa noite eu vou falar para você. Da conduta de 4 personagens. Acharam que eu ia falar só de uma, né? Só do profeta Micaías. Não. Mas nessa noite Deus quer nos ensinar a conduta de 4. E um desses 4, ele representa a classe dos profetas que não conhecem a Deus. Mas cada conduta vai falar por si mesmo. Amém? Mas se coloca, não coloca o outro não, isso aqui é para fulano de tal. Não, isso aqui é para mim. Se coloca. Porque na hora que você fizer isso, você vai pedir o Espírito Santo de Deus ajuda para fazer um exame do seu coração, da sua consciência, para saber aonde você está se encaixando. É só você e Deus. Nessa hora o pastor Eduardo Soares não entra, é você e Deus. E escolher qual conduta há de ser melhor para que você se espelhe e manifeste a sua. Uma mudança. Amém? Durante os 2 anos, no capítulo 22, verso 1, durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel, Arã, Síria. Contudo, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: bem sabeis que Ramote Gileade nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá, olha que a palavra é forte, ele deu uma ordem a Josafá, que é rei, que era rei de Judá: queres vir comigo à guerra em Ramote Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para os meus cavalos como para os teus cavalos. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consulte a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e lhes consultou: devo ir atacar Ramote Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo do Senhor, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar o Senhor, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios ao meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou:
traz-me depressa. Miraiu ben lá Micaías, que significa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados cada um num trono, na praça à entrada do portão de Chorom, que significa Samaria. E todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Sidiquiá ben Canaaná, Zedequias, que significa Zedequias. Eu vou pular esses nomes e falar direto para ficar mais fácil o seu entendimento. Zedequias, não confunda Zedequias com Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que serviu ao Senhor. Aqui está falando de Zedequias, um profeta que não agradava o Senhor. Produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Diga comigo, profetizaram o mesmo destino. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles exclamavam: sobe contra Ramote Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir. Eu vou deixar para ler o versículo 13, um pouco mais à frente, para você ter um entendimento melhor. Tá bom? Vamos dividir em dois? São 4 personagens. Eu vou falar de 2 primeiro. Na hora que eu for falar do terceiro e do quarto, eu vou ler do versículo 13 em diante, porque vai ficar melhor o seu entendimento. Amém? Amém? Presta atenção neste momento, com muito carinho, com muito amor. Olha para o pastor, não olha para ninguém que está no seu lado, salva a mamãe que está com criança, que tem que cuidar. Amado, a palavra de Deus é sobremodo maravilhosa. A palavra de Deus está nos contando uma história de um rei chamado Acabe, rei de Israel, que tomou a decisão no seu coração de ir a Ramote Gileade, uma cidade que o rei da Síria tinha tomado, e era de Israel. Por isso que tinha tomado, porque pertencia ao Senhor. Na verdade, o Senhor deu todas as terras abençoadas para o povo, mas o povo sempre perdia, porque não estavam fazendo a vontade do Senhor. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, tomou. E o que acontece? Acabe tomou uma decisão no coração dele, falou assim: não, nós vamos lá a Ramote Gileade tomar essa cidade, porque essa cidade não pode ficar na mão do rei da Síria, não. Né? Era um direito. Só que acontece que quando nós devemos tomar uma decisão, como pano de fundo de tudo isso que nós lemos e do que nós vamos acabar de ler mais à frente, nós temos que entender é que a vontade de Deus é que eu e você não façamos coisa alguma sem antes consultar a sua vontade. Esse é o pano de fundo de toda a história que eu vou te contar. Mas para que você entenda melhor, eu tenho que te contar sobre 4 personagens e a conduta. E essa conduta é do rei Acabe. O rei Acabe queria subir a Ramote Gileade para tomá-la. E esse homem, ele induziu por meio da sua autoridade e da sua forma de se expressar diante do rei Josafá, para que Josafá subisse com ele. Só que nós precisamos entender se isso era da vontade de Deus ou não. A priori, Acabe não consultou ao Senhor, e nem estava no coração dele o desejo de consultar Deus. Ele queria fazer conforme os seus desejos.
Prova disso é que no contexto anterior, nas histórias anteriores, eu vou te falar logo na anterior, fala-se de uma atitude de Acabe maligna. Porque um homem chamado Nabote tinha uma vinha do lado do palácio do rei. E o coração dele desejou aquilo que não lhe pertencia. E ele chegou perante Nabote e fez uma oferta. Primeiro queria trocar o que era uma vinha por uma horta. Prejuízo muito grande. Assim é quando nós tomamos as nossas próprias decisões e nos deixamos levar por conselhos e orientações que não são de Deus. Sabe por quê? O diabo quer trocar a sua bênção em maldição, enquanto Deus quer pegar a maldição e transformar em bênção. E esse homem tomou a decisão de ofertar até dinheiro. Mas você sabe qual que foi a resposta de Nabote? Longe de mim vender ou entregar a herança de meus pais. Sabe o que isso significa? Que Nabote deliberou no seu coração e não foi covarde, não foi omisso à orientação paterna. Ele teve o zelo de assumir aquilo que era bênção na sua vida e aquilo que tinha uma honra para sua família. Não estou falando de tradições, não. Eu estou falando de uma herança que lhe foi dada. Assim como muitos venderam a sua herança, a sua bênção de primogenitura. Assim muitos têm vendido, feito o contrário de Nabote. Trocado aquilo que é bênção e representa honra na sua vida, por preço de qualquer outra coisa que só o Espírito Santo de Deus pode estar falando no seu coração nessa noite e no meu, e acredito que já está falando. Não venda por preço nenhum aquilo que Deus te deu, que é o conhecimento, é a vinha, é a palavra que traz o suco novo. Não venda a herança dos seus pais, não venda o ensinamento, não venda a sabedoria, por preço de agradar ao rei, por preço de agradar a homens. Por agradar a homens, muitos têm vendido a sua honra. Muitos têm sido omissos àquilo que o Espírito Santo de Deus lhe tem confiado. E o pastor está falando aqui é para quem, gente? Para todos nós. Todos nós, a palavra é só para quem está aqui dentro. Porque foi você que se prontificou a vir ouvir a palavra de Deus. Então ela é para você, ela é para mim. Nabote deu ouvido à sua mulher perversa e, resumindo, Jezabel usou o nome de Acabe, Acabe permitiu que ela usasse o nome. Tem muita gente fazendo isso, permitindo que a pessoa use o nome dela e ela não toma a posição de honrar os ensinamentos, as orientações que recebeu. E essa mulher selou e mandou para os sacerdotes lá, e fizeram lá um conchavo, mentiram, colocaram aquele homem numa situação difícil, para que ele fosse penalizado e morto. E assim sucedeu. Depois Jezabel deu a notícia para ele e falou assim: aqui ó, vai lá tomar posse da sua vinha. Sabe o que aconteceu? Acabe não teve coragem de nem chorar a morte do homem. Ele preocupou, foi com seu próprio desejo egoísta, porque ele queria, era aquilo. Ele não queria saber o que Deus queria. E você sabe o que ele fez? Foi se apossar da herança que não lhe pertencia.
E Deus enviou um profeta, esse sim, profeta de Deus, não chamado Elias, o tesbita. Esse homem chegou até ele, exortou ele, chamou a atenção dele e falou assim: assim diz o Senhor, assassinaste teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade? Aí Elias depois virou para ele e falou assim: por que te vendestes para fazer o que diante do Senhor é abominável? Assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de vender para se fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Então, é esse homem aqui que nós estamos falando neste contexto, que queria tomar Ramote de Gileade. Ele já tinha o costume de tentar fazer as coisas com jeitinho. E o pior é que esse homem chamado Acabe, esse rei, ele logo intima um homem que conhece a Deus e que também é rei. Um era de Israel, o outro era de Judá. Representava todo o povo Israel de Deus, Israel e Judá. Só que era dividido em tribo do norte, Israel, e tribo do sul, Judá. Ele queria levar o homem de Deus para o laço que já estava preparado. Preste atenção. Acabe, ele simboliza o homem que não gosta de dar ouvido à voz do Senhor. Ele simboliza o homem que prefere dar ouvido aos seus próprios anseios e desejos. Esse é o primeiro personagem. É esse que reuniu 400, porque um homem que conhecia Deus chamado rei Josafá falou: não, eu sou com o senhor, meu povo é com você, rapaz. Sobe lá que eu estou juntinho com você. Ele nem pediu direção para Deus, não. Nós vamos falar de Josafá logo na frente. Mas Josafá, no seu momento de sabedoria, virou para ele, depois de ter falado essa bobagem toda, de que seria um povo com ele e subiria, o rei Josafá parou para pensar e falou assim: não é melhor a gente consultar o Senhor? Não era isso que Acabe queria não, gente. Mas você sabe o que Acabe fez? Foi consultar o Senhor? Não! Olha para você ver. No entanto, Josafá sugeriu antes ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra do Senhor. É isso, rogo-te. Aqui tem uma palavra mais forte. Aqui, não faz nada antes não, meu marido. Não faz não, minha esposa. Não faz não, amado irmão. Não faz não, amado pastor. Vão consultar Deus primeiro para saber o que Deus fala a respeito. Porque se Deus falar que a gente vai subir, a gente vai. Mas se Deus falar que a gente não vai subir, nós não vamos não. Acabe foi chamar, você sabe foi quem? Quem está achando aqui que é profeta de Deus, vai ouvir agora. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente, lhes consultou. Que profeta era esse, irmão? Profeta que servia um rei. Que rei? Um rei que não temia Deus. Um rei que perverso, que a Bíblia fala sobre ele. Depois você vai lá em 1 Reis capítulo 16, que vai falar todos os atos dele ali, resumidamente explicar quem é Acabe. Só aqui já dá para você saber que o homem é perverso. E outra, com todo respeito da palavra, frouxo, porque ele não tinha poder de decisão por orientação de Deus. Ele ouviu uma bruxa, a própria esposa que não temia Deus, porque ele casou com uma mulher que não era de Deus por desobediência. Ele tinha tudo para a bênção vir e chegar nele. Ele rejeitou a bênção. Ele foi servir os costumes da mulher. E o que acontece? Aí a palavra de Deus diz que o rei reuniu
os profetas em número de 400 aproximadamente, e lhes consultou, deveria atacar Ramote e Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. Os profetas falaram, mas aqui na minha Bíblia, acredito que na sua, não está escrito profetas do Senhor. Está escrito? Não está. E eu vou te provar que não eram do Senhor, porque em contrapartida, o homem que conhecia Deus, o rei Josafá, que era temente a Deus, esse homem virou e fez assim. Questionou, viu, irmão? Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo do Senhor, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? Ou seja, Josafá já sabia que não era da vontade de Deus, porque senão ele tinha dado crédito ao que os profetas tinham falado naquele momento. Diga, naquele momento. Infelizmente, às vezes é assim. No momento que o pastor está pregando, muita gente dá crédito, mas depois que sai da igreja, esquece o que o pastor falou e vai fazer sua vontade, e nós vamos ver isso lá na frente. Aí o rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta. Ele fez separação desse profeta. Até o próprio Acabe fez. Você quer ver que fez? Pelo qual se pode consultar o Senhor. Mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios ao meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Você sabe por quê? Porque o rei Acabe era o tipo do homem que só queria ouvir profecias que facilitassem as atitudes dele. Ele não queria ouvir o que Deus queria, não. Porque ele sabia que se ele ouvisse o que Deus não queria, ele não ia aparecer nas coisas, ele queria aparecer. Ele queria tomar Ramote de Gileade, o desejo do coração dele era esse. Ele queria mostrar sua independência de Deus. Há muitos homens e mulheres que estão mostrando sua independência de Deus. Como assim, pastor? Não dando ouvido à voz que Deus fala. Eles querem palavras que de fato massageiam o ego. Querem palavras: não, Deus está falando com você que você pode fazer isso aqui. Deus é contigo. Ó, isso vai ser assim. Vai acontecer assim, Acabe. O seu reino será visto em toda a terra. Olha, Acabe, não, você vai prosperar em tudo que você fizer. Olha, só vai acontecer isso, e só aconteceria isso, de fato, só aconteceria, né, na realidade, se Acabe se arrependesse dos seus pecados e passasse a obedecer a Deus, pedisse perdão e reconhecesse. Aí, então, ele falou: não tem jeito. Eu odeio esse camarada, você sabe por quê? Porque ele só fala para mim a verdade, é isso. Só fala a verdade dói, eu odeio esse cara. Ele não fala nada de mim que é bom, ele só fica ali para chamar a atenção, ele só fica ali para me exortar, me corrigir, perdão, muito obrigado, pastor, me corrigir. Mas rapaz, graças a Deus que Deus coloca homens e mulheres de Deus para corrigir os servos dele. Você sabe por quê? Porque o pai que ama o filho não lhe poupa a vara. Então, esse é o perfil de um personagem chamado Acabe, rei, mas que não gostava de ouvir a direção de Deus. Aí, ele se assentou com toda a pompa junto com o rei Josafá e se apresentou um e apresentou outro, e foram apresentando todos. E um chamado Zedequias, que esse eu vou tomar ele como um dos personagens representando todos os profetas, tá bom, igreja? Porque não tem como falar dos outros 400. Eu posso falar generalizando o que aconteceu aqui. E ele fez um chifre, fez aquela pompa toda, que isso chama atenção, não é? Fez aquela pompa toda e pá! Pode subir que Deus é contigo. Aí, o que acontece? O que aconteceu? Aí, mandou chamar Micaías. Mandou chamar Micaías. Aí, antes que Micaías chegue, nós vamos falar agora do rei Josafá. Que eu falei com você?
eu vou observar o que eu falei com você. Vamos falar de dois primeiro, não é isso? Falamos de quem? Quem que nós acabamos de falar? Acabe. Agora nós vamos falar do rei Josafá. O perfil do rei Josafá. O que o rei Josafá representa nos dias de hoje? Acabe, nós já aprendemos que ele representa aquele que não gosta de ouvir a Deus, que gosta de fazer conforme a sua vontade. Agora nós vamos ouvir um perfil de um homem que conhece a Deus. Diga, conhece a Deus? Ele conheceu Deus mesmo, está escrito na palavra de Deus. Ele realmente conheceu a Deus. Que conhece a palavra de Deus. Diga, conhece a palavra de Deus. Porém, se deixa levar pelas emoções, não vigiando no que fala. Nesse contexto, mais uma vez eu estou fazendo isso para te abençoar. Diga comigo, neste contexto é verdade. Neste contexto, o rei Josafá, um homem que conhecia Deus, um homem que passou experiências tremendas com Deus, um homem que seu pai chamado Asa foi um homem próspero até que ele foi confiar nos médicos, mas tem um histórico de uma certa parte da vida dele muito bom, e foi ensinado nos caminhos do Senhor. Tanto é que ele teve sabedoria e falou, nessa hora, nós precisamos consultar a Deus, viu, ó rei? Só que esse homem conhecia Deus, porém, ele deixava-se levar pelas emoções, ele gostava muito da tal da cordialidade. Vamos comer aqui, vamos fazer uma mesa, aliança com o rei de Israel. Isso mesmo, pastor? Exatamente. Fez uma aliança com Acabe, com quem Deus nunca pediu que ele fizesse. E aí, ele tinha na sua família um filho que era casado com a filha de Acabe. O filho com a filha. Eles tinham um parentesco. E o que aconteceu? Foi lá comer, porque é de família, foi lá comer. E o que acontece? Ele acabou sendo persuadido pela emotividade, pela emoção. É aquela hora aquela euforia da amizade ali, amado, vamos comer aqui, mas que feijão gostoso, que caldo delicioso, que boa essa feijoada, e rapaz, como é que estão os nossos filhos? Está muito bem, seu filho, meu filho, só que não havia mal nenhum no sentido da pessoa ter um bom relacionamento com o outro. Desde que não se assente à mesma mesa com os escarnecedores. Desde que não ande em conformidade com o conselho dos ímpios. Porque o que ouve os conselhos dos ímpios, sentou à mesa dos escarnecedores, se deteve ali, perdeu a bênção, praticou o pecado. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque Josafá conhecia a palavra de Deus. E quando Josafá pediu, vieram os profetas errados. Mas Josafá percebeu. Você sabe o que acontece? Às vezes é assim com a gente. Nós conhecemos Deus pela palavra, temos experiências, mas às vezes pela impulsividade, a gente vai lá querendo ajudar. Nem é por maldade não, irmão. O rei Josafá, eu não acredito que ele fez isso por maliciosidade. Não acredito. Eu acredito que ele vacilou mesmo. Ele foi ajudar quem não estava andando com Deus. E todas as vezes que nós somos omissos
naquilo que Deus nos pede a honra, que é a sua palavra, nós acabamos dando com os burros na água, porque a gente vai se aliar com aquele que não está agradando a Deus. Não faz isso não, irmã, seja educado, não precisa ser sem educação com ninguém. Mas vira, igual Nabote falou, não, eu não vou fazer isso não. Olha, vão ali, vão fazer isso aqui, me dá seu nome nesse negócio, não meu nome, não coloco isso não. O quê? Lá na frente esse troço vai me dar um problema, estou vendo que isso daqui está errado. Deus não tem parte com jeitinho nas coisas. Irmão, não tem como o trono da justiça se associar com o trono da iniquidade. Impossível. Você tem autoridade e poder no Espírito Santo para trazer aquele que está em trevas para a luz. A Bíblia ensina isso. Mas você não tem autoridade e orientação de Deus para ser um com Ele. Com Ele, com o trono da iniquidade. Então, falamos um pouco do rei Josafá, porque depois lá no final nós vamos ter que acabar concluindo sobre ele. Ele pediu se tivesse algum outro homem de Deus, e veio um outro homem de Deus. Mas antes que esse homem de Deus viesse, veio os profetas do rei, representado pelo Zedequias. Zedequias, ele tipifica o homem ou a mulher que fala em nome do Senhor. Vamos ver se depois vai dar glória mesmo. Que ele fala no nome do Senhor, mas não age em conformidade à orientação do Senhor. Ele falava em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Porque é muito fácil. Qualquer um que falar assim diz o Senhor com firmeza, pode soltar uma profetada e muita gente acreditar. Mas aquele que tem discernimento de espírito não vai julgar o profeta, mas vai julgar a profecia. E você só vai saber se a profecia provém de Deus ou não, se ela se cumprir mediante a orientação de Deus, que é a palavra dele. Porque o falso profeta também ele faz sinais e se cumpre. Mas a vida dele não tem nada a ver com a árvore que ele deveria ser no Senhor. Porque Zedequias soltou logo um tapa na cara de Micaías. Lá na frente nós vamos ver isso. Eu já estou até adiantando para terminar sobre Zedequias. Porque ele era arrogante. Irmão, se nós nos intitulamos profeta de Deus, nós temos que falar o que Deus manda com amor, com sabedoria, mas tem que falar a verdade. Mas não é só falar, é andar de acordo com ela. Ainda que quem esteja do seu lado não esteja andando, você vai ter que ser um exemplo para ele. Você não tem que concordar. E Zedequias tipifica aquele que fala de Deus, fala no nome do Senhor, mas não ouve Deus, é arrogante, fala coisa. Irmão, presta atenção. Quando a profecia vem, ela vem para exortar, consolar e edificar. Ela te anima a prosseguir, ela não te anima a parar pelo meio do caminho, não. Tem gente firmada em profecia até hoje e está com a vida dele amarrada. Porque não ouviu Deus e a profecia nunca se cumpriu. Se bem que o que vem de Deus pode se cumprir hoje ou amanhã. Desde que o que vem de Deus, como vem de Deus, traz paz para o seu coração. E a palavra de um falso profeta ela é enganosa. Ela é bajulosa em certos momentos. Mas na hora que ele é desafiado pela palavra de Deus, a primeira atitude dele é ficar nervoso. A primeira atitude dele é agredir o outro. E isso foi o que aconteceu. Toma essa palavra para você nessa noite. E chegou um dos profetas que buscou Micaías, vão lá que o rei quer que você chegue lá, e disse assim, presta atenção. E todos os demais profetas seguiam esses auspícios e profetizavam o mesmo destino. Eles exclamavam, sobe contra Ramote Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Agora eu vou ler a segunda parte.
Já falei de 2, agora eu vou falar do terceiro. Aliás, acabei de falar do terceiro, agora eu vou falar do quarto. Então, enquanto isso, o mensageiro fora chamar Micaías e lhe sugeriu: preste muita atenção, em nome de Jesus. Os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. E a gente ouve isso demais. Eu fico atento, irmão, não me considero melhor do que vocês, não. Eu fico atento em tudo que é falado. Não para julgar quem fala, mas para julgar se o que está falando é para abençoar a minha vida ou não. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve ouvir de tudo, mas deve o quê? Reter o que é bom. Se vem de Deus, traz paz e é bom. Mas se não vem de Deus, se você quer isso, para te enganar, é o que não falta hoje em dia. Porquanto afirma expressamente o Espírito Santo, e nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, por darem ouvidos a ensinos de demônios. Estes espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Quem falou foi o Espírito Santo. Então é tempo da gente cuidar e zelar pela igreja. A igreja, irmão, a igreja não é esse templo. A igreja é você. Deus não está preocupado com esse templo, embora ele foi erguido para eu e você nos reunirmos. Existe um propósito, mas a preocupação de Deus não é com este altar. É com este altar. É com este altar. O que adianta você estar aqui em cima, mas com a vida problemática, vivendo em pecado, mas é orgulhoso, não tem coragem de aceitar o que Deus fala para você? Do que adianta você se assentar em todos os cultos da igreja e dizer: eu venho em todos os cultos, eu tenho um ministério, mas se você não é capaz de se humilhar perante a potente mão do Senhor teu Deus, e reconhecer que Ele é Senhor, e que você carece do perdão e da misericórdia dEle, para que Ele não permita que você esteja caído, porque embora você caia, Ele te levanta. Aleluia, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele disse assim: procura, portanto, falar como eles predizem o sucesso do rei e de sua companhia. Irmão, se eu tiver que ir contra todos os pastores, algum pastor ir contra mim e os outros, para ele ficar na postura de Deus, faz isso. Porque eu não quero sair da posição que Deus me chamou. Deus me chamou para poder te ensinar na palavra e te falar a verdade. Ainda que ela doa em você. Ainda que você me odeie, como diz aqui. Mas eu prefiro falar para você a verdade e obter na minha coroa o galardão que está preparado para a minha vida. Porque cada um vai ter que dar conta de si a Deus. Não precisa me agradar. Não precisa me bajular. Você pode me amar. Você pode procurar ter um carinho melhor comigo, como eu também posso ter com você. Mas porque eu te falo a verdade, você vai me odiar? Infelizmente isso acontece. Não estou falando de mim, eu estou dando um exemplo. Aí, olha a resposta de Micaías. Entretanto, Micaías contestou: tão certo como vive Yahvé, que quer dizer o Senhor, juro por seu nome, que falarei apenas o que o Senhor me ordenar. Você está pronto para falar só aquilo que Deus te ordenar? Não se omita daquilo que Deus pedir para que você fale. Não se ajunte com o trono da iniquidade, porque Deus não tem parte com ele. Deus vai te cobrar disso como cobrou de Zedequias. Lá na frente, quando ele teve que fugir de cômodo em cômodo. Como Deus, por quê? Porque Zedequias estava a fim de agradar o rei. Nós temos que agradar o rei com a nossa oferta a Deus, no sentido de quê? De estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar, interceder pela vida do seu patrão, interceder pela vida do seu pai, da sua mãe, interceder pela vida do seu pastor, do seu professor.
Mas se ele falar aquilo que não está na palavra de Deus, seja quem quer que for, fique com a palavra de Deus, que Deus vai te honrar. Antes seja a palavra de Deus uma afronta para quem quer que seja, e não sua atitude rebelde ou sua atitude de peitar. Não peite uma autoridade. Nós estamos submissos a ela e Deus vai nos cobrar. Mas fique com a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus produzir ferida, ela é poderosa para curar. Ela é poderosa para sarar. Aleluia, Naganturicantelemanache. Aleluia. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: ouve a palavra do Senhor. Agora você vai ouvir a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele. Ele deu indícios de que era Deus que estava falando. À sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor indagou: quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote Gileade e encontre a morte lá? E alguns, olha a separação, para não pregarmos heresia. Olha a separação. E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito, aí já não falou mais do anjo, um espírito colocou-se diante do Senhor e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. Anjo de Deus foi chamado para enganar? Não. É um espírito, um demônio que se apresentou. Porque eu quero que você aprenda. Deus não tem parte com obra de demônio. Mas o demônio só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Foi o que fizeram com Jó, porque Deus permitiu, mas Deus deu a vitória para Jó, nós já sabemos disso. Todos servem a Deus. O inferno não é de propriedade de Satanás. Quem criou o inferno foi Deus. Deus é criador de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas que existem, elas veio por meio de Jesus. O inferno veio para Satanás e seus demônios, porque Deus criou o inferno. Não pertence ao diabo. Não é morada do diabo, porque o diabo está ali por um tempo. Ele e os demônios irão junto com eles para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É outro pior ainda. Não é o Geena, não é o Seol. Nós temos que aprender a conhecermos a palavra. E quando for para lá, aí não tem como mais. Presta atenção. E eu haverei de enganá-lo. E o Senhor lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ou seja, irmão, quando a gente fica só atrás do profeta, porque tem gente que assim conhece a palavra de Deus. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, no nome de Jesus. Profeta é bíblico e é de Deus. O pastor Eduardo Soares não está pregando contra profeta. O pastor Eduardo Soares está pregando a palavra de Deus. Que Deus diz que ele não tem parte nenhum com o profeta que fala no nome dele, mas não anda de acordo com a vontade dele. Deus continua falando em profecia, e muito. Mas quando Deus levanta um profeta, Deus fala com o servo dele, de forma que o servo dele sabe que é Deus que está falando, porque o servo dele tem compromisso com a palavra. Deus não nega a sua palavra, mas antes ele vela para fazê-la cumprir. Então, aí, lá em Deuteronômio, capítulo 18, o Espírito Santo me lembrou que eu ia levar vocês lá há um pouquinho atrás, no versículo 21, não precisa abrir não, diz assim: talvez venhas a questionar em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? A resposta: se o profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou.
Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Está recebendo, não está acontecendo nada. Deus não tem parte nenhuma. Porque antes de Deus falar ao profeta, Deus fala contigo primeiro. Deus só levanta o profeta porque, vou falar um negócio com você. A verdade é porque a gente está duro de coração para ouvir Deus. Porque tem o Espírito Santo de Deus hoje, gente. É o Espírito que faz lembrar tudo que Jesus disse. Nós temos preguiça de estudar a palavra de Deus e obedecer. Aí precisamos que um profeta venha e confirme. Mas Deus, como nos ama, muitas vezes faz isso. Vai lá, levanta o profeta e fala com você. Porque Ele te ama. Mas não pense que Deus vai ficar usando o profeta o tempo todo. Porque você vai acabar usando o profeta como um guru. E Deus não está querendo usar o profeta como um muleto. Muleta. Não. O profeta vem e fala de Deus. Mas quando você começa a bajular muito o profeta entra na carne. Às vezes até homem e mulher de Deus. Mas Gurê mesmo já está soltando um monte de coisa na carne. Por quê? Porque você está dando mais crédito para o profeta do que para Deus. O profeta é de Deus, mas julgue o que sai da boca do profeta. Isso o Espírito Santo ensina. Leia lá 1 Coríntios capítulo 12 até o 14. Que você vai aprender que Deus ensina a igreja. E é a igreja dos dias de hoje. Desde quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, essa orientação foi para a igreja. E se nós não estamos cumprindo ela, nós estamos errando. E para finalizar a pregação dessa noite, Deus mandou esse Espírito na boca do profeta. E quando Micaías falou isso, então Zedequias, filho de Kenaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: de que maneira o Espírito do Senhor saiu de mim e foi falar contigo? Olha para você ver, aqui eu sou os profetas dos profetas. Como é que o Espírito saiu de mim para falar contigo? Título. Nada, posição nossa, nenhuma, social, nada te faz ser melhor do que o outro. Deus levanta aos pequeninos, os que não são nada, para confundir os que acham que são alguma coisa. Deus levantou esse homem, e esse homem foi fiel à palavra de Deus. E Micaías deu um tapa na cara dele. E o que aconteceu? Contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque o Senhor não se expressou pela minha boca. O que representa então, para finalizar, o profeta Micaías nos dias de hoje? Ele representa a palavra direta de Deus. Nos dias de hoje nós temos o Espírito Santo, irmão, para falar conosco. Tem muita gente que não quer ter experiência com o Espírito Santo. Você tem medo porque o Espírito Santo é Deus. Ele te ama, Ele fala contigo. O Espírito Santo às vezes me orienta nas madrugadas, me orienta por sonho, me orienta às vezes na hora que eu estou saindo. Outro dia, eu já estou no término, eu gostaria muito de falar sobre isso, mas eu vou ter que acabar usando uma outra oportunidade, para eu não me estender mais. Mas o profeta Micaías representa a palavra direta de Deus, e também representa... Eu aproveitei para escrever aqui o que o Espírito Santo de Deus foi me direcionando. Representa homens e mulheres que ouvem e obedecem a Deus. Exatamente. E não estão direcionados pelo que os outros pensam. Eles não estão preocupados. Os Micaías de Cristo não estão preocupados com o que o outro pensa. Não é porque eu não estou preocupado com o que você pensa que eu não vou te amar. Não é isso aqui não. Ele ama, ele fala a verdade, mas ele quer agradar o seu Senhor. Mais importa agradar a Deus do que a homens. E você sabe o que aconteceu para a gente orar e finalizar? Aconteceu exatamente o que Micaías falou. O rei Josafá conhecia Deus, ouvia a palavra de Deus, mas subiu com Acabe. E quando ele subiu com Acabe, quero te dizer, não compre guerra que não é tua. Não entre naquilo que Deus te chamou, aonde Deus não te chamou, melhor dizendo. Entre naquilo que Deus falou com você. Se Deus falou, faz isso, a igreja, vão entrar.
Mas se Deus não falou qualquer outra coisa com você, não faça se tiver contrário à orientação de Deus, que é a palavra. Não faça, fique com a palavra de Deus. Pastor está dando indireta para alguém? Para ninguém. Pastor está falando com quem? Comigo, conosco, nós que estamos aqui. É a palavra revelada de Deus. O que aconteceu é que ele subiu e Deus, por misericórdia, deu livramento para Josafá. Porque eles acharam que Josafá era o rei, porque o rei foi muito astuto, o rei Acabe, e vestiu com as roupas de Acabe. Mas ele deu um grito. Então é nessa hora que você grita, que você vê que o negócio está feio na sua vida, Deus ouve o seu grito, te olha com misericórdia, atende para você, te perdoa o teu pecado. Mas ele vai lá e chama a sua atenção, como ele chamou de Josafá. Você não foi fiel ao que eu te falei, não. Mas contudo, você fez muita coisa que me agradou. Mas por causa desse seu pecado aí, vai ter consequência. Deus fez assim com todos, com Davi, com Samuel, com todos. Não houve um que não foi corrigido, exortado, aconselhado e tratado por Deus na vara da disciplina de Deus, que fez alguma coisa errada. É preciso de um conserto. Nessa noite, eu gostaria que você tomasse essa palavra e ponderasse no seu coração. Essa grande e rica palavra de Deus, que nos ensinou 4 atitudes, posturas de homens, umas diferentes das outras, e às vezes uma ou outra associada a outras, das que agradaram e das que não agradaram a Deus. Pondera no teu coração nessa noite. Vê aonde que você está errando. Vê se você está agradando, mas não está agradando a Deus. Porque a sua posição vai fazer ou você trazer para você, ou separar. Eu não estou querendo agradar nenhum de vocês. Eu não quero estar bem com todo mundo. Não é que eu não quero estar bem de amizade, de como um pastor, não. Eu não quero estar agradando a nenhum de vocês se eu não estiver agradando a Deus. Sabe por quê? Porque não adianta, a salvação é individual e Deus trata individualmente com cada um. Vai chegar uma hora que você vai ser tratado. E olha, eu vou falar com você, coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo, fogo consumidor. É misericordioso, mas também é fogo consumidor. Levante seu lugar, por favor. Quero fazer uma oração, vou entregar para o pastor que está à frente do culto nessa noite, para poder encerrar. Quero fazer uma oração pela sua vida. Olha, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus, Pai querido, Pai amado, é uma palavra que nos faz estar aterrecidos, Deus. É uma palavra que nos consome só de pensarmos que podemos não dar ouvido à Tua voz. Não é isso que queremos. Senhor meu Deus, aprove o Senhor trazer cada um do meu irmão que está aqui nessa noite. Desejaria eu, como pastor, como qualquer outro pastor, que a igreja, em maior parte, estivesse aqui, para que todos recebessem da mesma porção. Mas aprove o Senhor que os que estão aqui fossem aqueles, não aqueles que o Senhor gostaria que tivesse, porque na realidade o Senhor gostaria que todos fossem salvos, como diz a Tua palavra. O Senhor gostaria que todos recebessem a Tua palavra, mas foram aqueles que se prontificaram a vir. Talvez alguns, como já foi dito, precisou viajar, mas não estamos aqui, Senhor Deus, para ponderarmos ou julgarmos aquele nosso irmão, a alma alheia, mas estamos aqui para fazer um exame da vida de cada um. Precisamos de um conserto com o Senhor. Precisamos ser uma igreja que vá avante. Precisamos ser uma igreja, como já foi falado muitas vezes, que falemos a mesma língua. Mas ainda que se não falarmos a mesma língua, que nós, o que estamos ouvindo a Tua palavra, tomamos a posição de falar a língua do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito de engano no nosso meio. Senhor meu Deus, não vim perante o Senhor, perante a Tua face, julgar homem algum, ainda que a nossa mente está sujeita a vislumbrar e a pensar e julgar as pessoas. Já te pedimos perdão no nome de Jesus se estamos julgando alguém ou achando que essa palavra poderia servir para alguém. Sim, essa palavra serve para alguém, esse alguém sou eu. Deus, no nome de Jesus Cristo,
que nós estejamos prontificando as nossas vidas a te servir melhor, juntamente com os nossos pastores e líderes. Mas Deus, no nome de Jesus, queremos sobretudo a tua palavra. Que a tua palavra seja implantada, selada pelo Espírito Santo no nosso coração. Em nome de Jesus, que todo espírito de engano que usa a boca do profeta e fala mentira, você está amarrado sem força no nome de Jesus. Nós não aceitamos a sua obra neste lugar. Senhor meu Deus, aquele que der ouvido à voz do espírito enganador se tornará um com ele. E nós não aprovamos isso. Mas cada um seguirá o seu caminho, pelo fruto se conhece a árvore. E o desejo do nosso coração é para que a igreja cresça, para que ela seja edificada, seja como o povo de Bereia. Consulte se de fato o que está sendo falado é o que está sendo escrito, é o que está escrito. Ajuda cada irmão meu nessa noite. Dá intrepidez para cada um. Tira a vergonha. Tira a timidez, como já foi dito outro dia e outras vezes, que a timidez não é timidez por ter vergonha, às vezes de chegar a uma pessoa, mas é por conhecer a verdade e ter vergonha de falá-la. Porque vai causar um rebuliço, vai causar tristeza no coração do outro que vai ouvir. Talvez o outro não vai aceitar o que ele vai falar, mas se ele falar a verdade com amor, o Senhor o honrará, porque ele falou a tua verdade e a tua palavra, porque ele ama. Porque leais são as feridas feitas pelo que ama, porque enganosos são os beijos de quem odeia, Senhor. Senhor meu Deus, nos faz um povo santificado e preparado para a tua boa obra. Usa o nosso pastor. Nós abençoamos o pastor Robson Marioto e sua família. Deus, que o espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento e revelação, fortaleza, esteja na vida do pastor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor revigore as forças dele. Que em nome de Jesus os olhos dele estejam atentos à voz do Senhor teu Deus. Que os ouvidos dele estejam atentos à tua voz e os olhos fitos em ti, Deus. Para que, Senhor Deus, como Moisés levou aquele povo pelo aquele deserto e atravessou o mar pelo poder da tua palavra, e não foram atingidos, porque o cajado estava na mão dele para fazer conforme a tua vontade. Assim seja sobre a vida do pastor Robson, seja sobre a vida de nós pastores, que não devemos reinar com cetro, Senhor, de injustiça, mas com cetro de justiça. Que não devemos nós comer, Senhor Deus, da gordura da ovelha, mas que devemos nós, Senhor Deus, alimentar a ovelha. Porque, como diz a tua palavra, os que guiam mansamente são aqueles que alimentam, o Senhor guiará. Senhor, que nós sejamos aquele que alimenta, que nós sejamos aquele que acolhe, que nós venhamos advertir o nosso irmão para que ele não caia no laço do passarinheiro. Eu abençoo a cada irmão meu que está aqui nessa noite, porque meu irmão foi lavado, foi comprado pelo mesmo preço, o preço do sangue de Jesus. E que toda sorte de bênção esteja sobre o anjo desta igreja, esteja sobre a vida do pastor Robson, e que este ministério cresça com o fundamento da palavra, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e que nos nossos lábios não esteja a palavra de bajulo, que nos nossos lábios também não esteja a palavra de ofensa, mas esteja a palavra do pastor que fala com mansidão, mas que chama com atenção, que chama, que argue, que orienta. Deus, no nome de Jesus, e que o meu irmão que está aqui nessa noite seja abençoado com esta palavra e dê fruto e fruto em abundância, porque como ovelha gera ovelha, seja ele um ganhador de almas, seja ele aquele que venha trazer almas para esta igreja, em nome de Jesus, e que a cura do Senhor venha sobre a vida daquele que aceitou a palavra com verdade, com aquele que não se envergonhou. Aquilo que você precisa nesta noite para a sua vida, e que Deus já aprovou, que esta bênção seja selada na tua vida, e você receba da porção do Senhor aquilo que Ele tem para você, a cura, a libertação, seja a salvação, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e diga graças a Deus. Deus te abençoe.